Bom, pessoal, vamos continuar nossa aula de instrumentação. Na última aula, a gente acabou vendo o tag, a gente viu a parte de identificação funcional do equipamento e também identificação de malha, tá? E a gente viu que aqui em relação às letras, que a primeira letra sempre está ligada à variável e a segunda letra à função do equipamento, tá? Aqui também é a mesma situação. E aqui a gente vai ver hoje símbolos que a gente utiliza para representar uma malha de controle, para representar os equipamentos e a interligação entre eles, tá? Então, aqui fala o que tem que conter na simbologia. Então, tem que ter identificação das linhas de interligação dos instrumentos. Então, aqui está se referindo qual que é o tipo de comunicação que existe entre os equipamentos, tá? Se é uma comunicação eletrônica, se é eletrônico por configuração, ou no caso aqui seria a comunicação digital, comunicação por rede, se é comunicação pneumática, tá? Então, de que forma que esses equipamentos estão trabalhando junto? Determinação do local de instalação dos instrumentos, se ele está acessível ou não acessível ao operador do processo, tá? A filosofia da instrumentação, se ele é dedicado a cada malha ou compartilhado por um conjunto de malhas de processo. Então, muitas vezes você tem um equipamento que ele não está ligado somente a uma malha de controle. Muitas vezes a informação dele está sendo utilizada por mais malhas. Então, isso tem que ser identificado também. Identificação, a tag do instrumento que a gente viu na última aula, que envolve a variável do processo, a função do instrumento e o número da malha do processo que ela pertence, tá? Aqui é a simbologia das linhas de interligação, tá? Então, esse símbolo normalmente você utiliza quando o equipamento está ligado a um tanque, a uma tubulação. Esse símbolo é para sinal de comunicação pneumática entre os equipamentos, sinal hidráulico, sinal eletromagnético ou sônico guiado, tá? Nesse símbolo eletromagnético ou sônico guiado pode entrar também, por exemplo, comunicação através de fibra ótica, tá? Porque o sinal óptico ele é guiado, tá? Então, se há uma comunicação entre dois equipamentos e está sendo ligado por fibra ótica, você pode utilizar esse tipo de sinal. Ligação por software. Essa ligação por software também pode representar, ela pode representar tanto uma ligação de rede de comunicação, tá? Rede digital. Opa, rede digital. E também pode representar uma ligação interna dentro de um equipamento, tá? Então, por exemplo, às vezes você tem um CLP, ele tem dois blocos. Ele tem o bloco do controlador e também tem um bloco conversor. Então, esse símbolo pode estar relacionado que essa comunicação está interna, tá? Você tem também sinal binário pneumático. Então, há presença de ar, um sinal mais alto e um sinal mais baixo, só dois sinais. Sinal não definido, tá? Pode ser utilizado, por exemplo, um sinal de um relé para sinal não definido, porque só está fechando um curto-circuito ali, alguma coisa. Sinal elétrico,
Eu costumo utilizar esse do tracejado, o de baixo eu não costumo utilizar muito. Tubo capilar, quando você tem um equipamento, por exemplo, você tem uma tubulação, tá? Você tem uma tubulação e aí você tem vamos falar que você tem um sensor de temperatura. E esse sensor de temperatura ele tem um tubo capilar, tá? O tubo capilar é onde tem ou um líquido ou um gás, e aqui normalmente na ponta tem um bulbo, tá? E ele faz a medição através desse tubo capilar, tá? Então esse tubo capilar, na verdade, ele é o elo de ligação entre o bulbo, que é a parte de sensor, e a parte de medição do equipamento, tá? Então essa ligação de tubo capilar você utiliza para representar essa ligação entre um instrumento, entre o equipamento e o seu instrumento de medição, tá? Por exemplo, sinal eletromagnético ou sônico não guiado. Então, por exemplo, comunicação por ultrassom, via wireless, utiliza essa simbologia. Ligação mecânica, se a comunicação é feita de forma mecânica. E sinal binário elétrico, que ele é muito confundido com o sinal não definido. Tá? Só que a diferença, ó, o sinal aqui, ó, é tracejado, né? Enquanto o sinal não definido ele é contínuo com os traços, tá? Então esses são os principais sinais de comunicação. Quando você utiliza a linha de suprimento, caso não seja uma ligação com equipamento ou seja uma fonte de alimentação, você pode estar identificando qual que é o tipo de sinal que o equipamento está recebendo ou a alimentação que o equipamento está recebendo, tá? Aqui a observação em relação aos fenômenos eletromagnéticos, o que inclui, tá? E a luz, que eu dei esse exemplo da fibra ótica. E esse símbolo, pessoal, é utilizado para representar o equipamento, tá? Instrumento discreto é qualquer equipamento físico, tá? Qualquer equipamento físico vai ser representado pela bolinha, tá? Instrumento compartilhado é aquele instrumento que compartilha o seu sinal de comunicação. Então, vamos supor o seguinte, você tem aqui um equipamento que é um transmissor de nível, tá? A informação dele muitas vezes pode estar indo para duas malhas de controle, né? Ele está enviando informação para um controlador, né? Está enviando um sinal de comunicação para um controlador e pode estar enviando para outra malha de controle também, tá? Então ele é um instrumento compartilhado. Ou se não, por exemplo, além do sinal do nível, ele está medindo pressão. E aí ele está compartilhando essa informação de pressão também para outra malha de controle, alguma coisa assim. Tá. Então é um instrumento que está compartilhando a informação com mais de uma malha de controle. Computador de processo, tá? Pode estar representando aqui uma IHM, que é um equipamento utilizado para você enxergar o que está acontecendo no sistema, no processo, ou pode ser mesmo um computador, tá? Pode estar representando também tablets,
desde que você consiga interagir com o processo, tá? E aqui esse último símbolo aplicado a controladores programáveis, tá? Os CLPs. E também a equipamentos que estão expostos à zona de segurança. Então esse símbolo demonstra também que são equipamentos aplicados a áreas de risco, tá? Ou que estão preparados para essa condição. E aí, pessoal, então o formato da bolinha, ele revela qual que é o tipo de equipamento, tá? O que você vê no meio da bolinha representa o acesso. Se está no principal local acessível ao operador, tá? Se ele está montado no campo seria no equipamento. Por exemplo, você tem uma tubulação e aí você tem o equipamento medindo pressão, tá? Então esse equipamento que está medindo pressão ali, ele está montado no campo. Agora, se esse mesmo equipamento ele tivesse, por exemplo, num painel, tá? Ele estaria é, ele estaria num painel acessível ao operador. Então a gente colocaria o traço no meio dele para indicar que ele estaria no painel. E não precisaria desenhar o painel no caso, tá? Não precisa desenhar o painel. Só fazer o risco no meio já sabe que está no painel e que está na localização principal. Dois riscos, pessoal, localização auxiliar, tá? Então a principal não está na principal, está num meio do caminho aí, está no painel auxiliar. Então é dois riscos. E também quando ele está localizado no localização auxiliar, normalmente não acessível ao operador, tá? Ou por exemplo, estaria dentro do painel, tá? Então o operador não tem acesso a esse equipamento. Esse equipamento está dentro do painel, não pode ser acessado, tá? Então os vários símbolos que tem aí para você representar o seu equipamento, ok? Essa simbologia, pessoal, por exemplo, quando você vai utilizar um equipamento conversor, tá? E aí você quer identificar o que que esse conversor está fazendo, tá? Então, por exemplo, muito comum em sistema que a gente mede vazão, tá? A gente tem lá o transmissor de vazão e depois o conversor de vazão, tá? Então, muitas vezes o transmissor de vazão é o equipamento que está medindo pressão. Só que baseado na pressão, a gente consegue saber qual que é a vazão. Só que a relação entre pressão e vazão, ela é algo logarítmico. Ela não é uma relação linear. Então, quando a gente aplica um conversor de vazão, normalmente ele vai fazer a extração da raiz quadrada desse sinal. E para quê? Para deixar uma relação linear entre vazão e o sinal que está recebendo de pressão, tá? E aí você pode mandar para o seu equipamento indicador de vazão. Daí vai indicar de forma linear, tá? Então aqui é um exemplo de aplicação. Então esses sinais aqui estão representando o que o equipamento está fazendo. Normalmente você utiliza junto com um compressor, com um conversor, mas você pode aplicar para outro tipo de equipamento, como um controlador, por exemplo, que está fazendo uma comparação de sinal de maior, de menor, ou que está fazendo uma multiplicação, divisão, tá? Bom, pessoal, então basicamente vamos pegar um exemplo aqui, ó. Sketchbook.
vamos supor a situação, né, que eu esteja medindo a altura de um reservatório, tá? Deixa eu mudar aqui. Em vez de fazer um exemplo, pessoal, vou mostrar um documento para vocês. Para ter uma noção de como que é aplicada essa simbologia, tá? Então esse daqui é um projeto chamado PI, tá? Esse aqui é um PI. Ele é processo e instrumentação. Aqui tem representado a tubulação, as linhas do processo, tá? E pela cor aqui eles identificaram qual que é o líquido que está passando dentro desses processos, tá? E também tem a simbologia da instrumentação, como que a instrumentação está sendo aplicada em cima desse projeto, tá? Deixa eu ver se consigo girar essa imagem aqui para facilitar nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Então essa daqui é uma planta da etapa de fermentação de uma usina, tá? De açúcar e álcool. Deixa eu ver se eu consigo girar ela. Está voltando. Só um momentinho. Então, pessoal, aqui ó, ele é feito em A0, um desenho feito em A0, tá? Então tem todos os equipamentos, interligação das tubulações em relação ao processo, tá? E os vários equipamentos que constituem essa parte da fermentação. Tá? A fermentação aqui para você conseguir obter o vinho, e do vinho você extrai o álcool, tá? Então vamos dar um zoom aqui, ó, talvez essa parte aqui esteja mais simples para entender essa simbologia, tá? Olha só. Então aqui, ó, eu tenho sinal elétrico, tá? Eu tenho aqui o sinal elétrico de comunicação. Aqui foi feita uma identificação errada. Por quê? Porque você está medindo temperatura. Ó. É um transmissor indicador de temperatura. Está medindo a temperatura dessa tubulação. Tá? No caso aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, preparo de mosto. Né? MTO é mosto, a tubulação de 8 polegadas, tubulação de aço inox. Tá? Está medindo a temperatura e você está controlando, você tem uma válvula que você está aplicando uma situação de controle. Só que aqui também o tag está errado. Ó. Aqui no caso tem que ser TV, porque não é uma válvula auto-operada. Tá? E aí essa válvula aqui está controlando a entrada de vapor. Tá? Então você vê que tem o símbolo da válvula na tubulação. Tá? E aqui, ó, essa flechinha que ele puxa não é uma linha de suprimento ou um impulso, tá? Essa linha que ele está puxando aí é para fazer indicação do tag daquele equipamento, tá? Fazer indicação do tag, tá? Então, na verdade, essa linha de comunicação ela tinha que estar vindo até aqui, ó, tá? E não até a válvula, teria que estar vindo até a bolinha que representa a válvula aqui, tá? E aqui não poderia estar FIC, teria que estar escrito TIC, tá? Então você tem aqui dois equipamentos montados no campo, tá? Esse controlador tinha que vir com um traço indicando que ele estaria num painel não acessível ao operador, que seria o traço tracejado,
tá? Porque ele não está no campo, tá? Ele está isolado, esse equipamento, tá? Ele não está montado no campo, ele não está perto do tanque de mosto, alguma coisa assim, tá? Então aqui ele está tentando representar uma malha de controle, tudo bem? Então você vê aqui o símbolo dos equipamentos e o símbolo da comunicação aqui que ele representou por uma comunicação elétrica, tá? Normalmente a linha de processo elas são mais grossas que a linha da instrumentação, tá? Aqui, pessoal, a gente tem um controle de razão, tá? Então você tem aqui, ó, transmissor indicador de vazão, medindo essa linha, tá? É uma linha aqui no caso de 12 polegadas, aço inox também, parece que é fermento que está vindo aqui, tá? E você tem também medição de vazão dessa linha verde. Deixa eu ver aqui se eu me lembro o que que é. Aqui eu não me lembro o que que é esse produto, tá? Mas você tem um controle de vazão de você tem duas linhas que você está vendo a vazão e você tem aqui uma válvula de controle que está sendo aplicada. Ó. Então o controlador indicador de vazão ele está medindo duas vazões e está atuando sobre uma válvula. E a comunicação entre esses equipamentos é tudo através de sinal elétrico, tá? Tudo através de sinal elétrico. Essa comunicação, tá? E aí, conforme a vazão, você controla essa válvula, tá? No caso, é um tanque de fermentação, tá? Então, no tanque de fermentação, você tinha a entrada, você tinha a entrada do fermento e você tinha a entrada também do mosto. O mosto é uma mistura de caldo de cana com mel final, que é o açúcar que não é aproveitado na fábrica de açúcar, tá? E água. Então essa mistura era enviada para o tanque de fermentação e você adicionava o fermento. Então tinha uma quantidade certa que tinha que ser dosada. Por isso você tem um controle nessa válvula para controlar a quantidade de mosto que você está colocando baseado na quantidade de fermento que está entrando, tá? Para conseguir fazer e aí dentro desse tanque vai ocorrer o processo que a reação do fermento com esse mosto vai te dar o vinho, depois você manda esse líquido para a centrifugação que vai separar o fermento do aqui, ó. Depois ele vem para essa etapa que vai separar o fermento do vinho, tá? Etapa de centrifugação. Então, pessoal, aqui ó, a gente tem a centrífuga. Aqui também tem uma malha de controle que está sendo aplicada, ó. Parece que é uma chave indicadora de densidade. Está enviando sinal para o controlador está controlando uma válvula aqui na entrada. Então aqui alguns exemplos, está aplicado num projeto, numa planta tá, de processo e instrumentação. Eu conversei com algumas pessoas dessa empresa, eles são especializados em fazer a parte de tubulações e interligação entre os equipamentos, fazer os tanques e tudo mais, tá? Eles falaram que a instrumentação não é muito forte deles. Tem um documento, pessoal, que acaba regindo isso, tá? É o ISA 5.1. Eu tenho esse documento num HD meu, não estou com ele aqui, tá? Mas basicamente ele vai falar sobre essa questão de identificação, tá? Então, aqui, esse material aqui ele tem mais alguns exemplos que eu acabei encontrando, tá? Então ele mostra como que identifica a válvula, equipamento que mede vazão,
Só que ele não traz todas as respostas, tá? Tem muita coisa que ele não traz como identificar, tá? Aqui tem um exemplo, tá, de processo, a imagem está um pouco falha, mas você vê aqui, ó, comunicação pneumática entre os equipamentos, comunicação pneumática, o conversor aqui, ó, realizando essa barra aqui no meio sempre é uma conversão de sinal, tá? Uma relação, mostrando símbolos de válvulas, tá? Aqui HS normalmente é uma chave manual, tá? Que você deve utilizar para mudar o processo, tá? Mudar a tomada de decisão do seu sistema. Deixa eu ver aqui. Essa norma ele traz bastante conteúdo, tá? Mais específico para identificação. Eu estou querendo pegar aqui onde que está o símbolo de válvulas. Na verdade, esse daqui não é o documento em si, né? Olha só, ele foi montado, na verdade, pela UMB, né? Mas aqui, ó, nesse documento ele vai trazer as representações, tá? Válvula com atuador pneumático, válvula com atuador elétrico, no caso aqui seria on-off, atuador hidráulico, pneumático, tá? Manual, tá? Então ele traz simbologia para válvulas, traz simbologia para equipamentos que medem vazão. Vou descer mais um pouco aqui. Válvula auto-operada, tá? Aqui, ó, símbolos para equipamentos que medem vazão, tá? Então, quando você mede por pressão diferencial, tubo de Venturi, tubo de Pitot, tá? Ele traz simbologia para esses vários equipamentos, tá? Como que você vai representar isso? Ok, pessoal? Então aqui tem vários exemplos. Nesse documento ele traz alguns exemplos de representação, tá? Esse não é o documento oficial, tá? Foram imagens retiradas desse documento, tá? Mas só para deixar aí de exemplo, ó. Comunicação pneumática entre transmissor de nível. Você tem aqui, ó, um transmissor de nível. Ele tem duas tubulações de impulso. Provavelmente está medindo pressão diferencial para conseguir medir o nível. Tem uma comunicação pneumática, tá? Com um controlador registrador de nível. E aí esse controlador registrador de nível está mandando em uma válvula e através de sinal pneumático também. Ok? Então alguns exemplos aí para vocês de como que trabalha essa simbologia, né? Você percebe aqui que o controlador está no painel principal, ó. Olha só, por causa do símbolo do risco, ó. Até o texto está falando, né? Controlador no painel e transmissor no local. No local seria o que? No local que está o equipamento, tá? Então é isso, tá? Aqui o tag ele não usou bolinha, acabou usando um quadrado aqui, válvula de nível, tá? Para fazer a identificação.
E aí, pessoal, vou deixar para vocês alguns exercícios, tá? Relacionado à aula de hoje, à aula de ontem. Deixa eu ver aqui. Onde que tá? Eu não lembro se é esse, deixa eu ver. Lista bio, exercício. Deixa eu ver se é esse. Não. Acho que eu não vou achar aqui agora. Mas eu vou deixar uma lista para vocês fazerem tags, tá? E fazerem também essa parte da identificação. Deixa eu achar ele aqui para me dar uma explicada em cima. Pessoal, vou postar essa atividade para vocês, tá? A primeira é fazer a identificação dos tags. Então, baseado naquela tabela que eu passei na última aula, você vai fazer a identificação de cada um desses tags. E esse exercício aqui, ó, eu peço a identificação da função, que é as letras, FT, TT, o que vem a ser. Eu pergunto o local, o tipo de sinal de comunicação, tá? Então, esse exercício aqui você pode responder utilizando a folha, fazendo flechas, indicando, esse daqui é um transmissor de vazão. Nesse daqui está montado, o local é montado no campo, né, porque não tem risco no meio. E a comunicação é pneumática, tá? Outra forma seria o quê? Construir uma tabela, tá? Então você faz uma tabela, pode ser para todos os exercícios. Você coloca o tag, tá? Você coloca a função, o local e a comunicação. Então, um tag, por exemplo, FT. Função, transmissor de vazão. Transmissor de vazão. Local é pelo formato da barra, como está sem barra é no campo. E a comunicação, ele só tem uma comunicação que seria a pneumática. Tudo bem? Tem equipamento que vai ter duas comunicações, por exemplo, o TT ele tem comunicação de tubo capilar com tanque, com tubulação, e tem pneumática com o restante dos equipamentos. Então você pode colocar, por exemplo, tubo capilar, né? Tubo capilar barra pneumática, que ele tem duas comunicações, tá? Agora, por exemplo, o FY não há necessidade, porque em cima é pneumática e embaixo é pneumática. Você coloca somente pneumática, tá? É isso. Então você pode fazer uma tabela para fazer essa identificação, tá? Ok, pessoal? Então por hoje é só e até a próxima.